Com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Jesus, antes de subir para o céu, ele deu as últimas instruções aos seus discípulos e ele disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Estamos aqui hoje sendo testemunhas de Jesus, testemunhando que Ele desceu do céu para salvar aquilo que se havia perdido, que Ele veio salvar, curar, libertar e levar para o céu um dia. Amém? Eu quero convidar os irmãos a estar abrindo a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16. Ali também está meu avô ouvindo a mensagem. Marcos capítulo 16, a partir do verso 15. Aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Quantos encontraram? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Estamos aqui hoje no projeto ID. Na verdade, o nome é ID. Nós demos o texto tema, Jesus falando aos seus discípulos para ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Onde foi o seu princípio? Quem é o seu fundador? E qual é o resultado do Evangelho? O princípio do Evangelho foi o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não estou falando do amor de um Deus que tem boca, mas não fala. Eu não estou falando de um Deus que tem olho, mas não vê. Eu não estou falando de um Deus que tem ouvido, mas não ouve. Eu não estou falando de um Deus que tem nariz, mas não cheira. Eu estou falando de um Deus cujas nações são consideradas por Ele gota de um balde e como pó miúdo das balanças. Um Deus que levanta as ilhas como coisa pequeníssima. Um Deus que um dia falou e tudo se fez, que mandou e tudo apareceu. Mas por que Ele me amou? Por que Ele te amou? Eu não sei. Nós merece? Não. Por que Ele entrou no barco de Pedro? Pedro merecia? Não. Mas Ele nos amou sem nós merecermos. O amor dele foi incondicional. Ele não te amou porque você é rico, ou porque você é pobre, porque você tem dinheiro ou você não tem. Ele simplesmente nos amou. Aleluia. Então Ele entregou o seu Filho. E Isaías vai profetizar em Isaías 9 verso 6: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Isaías profetiza no presente: um menino vos nasceu, um filho se nos deu. Ele profetiza como se Jesus já tivesse nascido na época dele. Está errado? Não. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,8 que para Deus 1000 anos são como um dia. Para nós tem ontem, tem hoje, tem amanhã. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Ele sabe o ontem, sabe o hoje, sabe o amanhã. O tempo de Deus não é o seu tempo. O tempo de Deus para você hoje, sabe qual é? Apocalipse 22 verso 7: eis que cedo venho. O tempo de Deus para você hoje é Apocalipse 3:11: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Aleluia. Em Apocalipse foi escrita mais ou menos 2000 anos atrás.
A Bíblia, o Novo Testamento, mais ou menos há 2000 anos atrás, e até hoje nós estamos pregando essa palavra. Aleluia. Por que eu estou pregando essa palavra que já está meio antiga? Eu estou pregando porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva ontem, ela é viva hoje, ela é viva amanhã. Ela fala comigo ontem, ela fala comigo agora e amanhã também. Aleluia. Glória a Deus. Isaías também vai dizer, profetizando em Isaías 53, no verso 2, que ele não tinha formosura, que ele não era bonito aos olhos humanos. Mas ele podia não ser bonito aos olhos humanos, mas o que ele tinha para oferecer era importante. Não importa quem falou que Jesus te ama, se você acha ele feio, se você acha ele bonito, se ele é bom para falar, se ele tem um bom vocabulário. O importa é o que ele falou para você foi importante. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus vai nascer no ventre de Maria, uma virgem. E depois de certo tempo, depois de crescer, ele vai iniciar o seu ministério aqui na terra. E o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. Mas o que significa esse milagre? Esse milagre significa o que Deus quer fazer na sua vida. A primeira coisa que Jesus quer fazer na sua vida quando ele entrar é transformar de água para vinho. Quando você muda a água para o vinho, ela muda o seu sabor. O seu sabor não pode ser visto. E a cor fica meio avermelhada. Jesus quer mudar em você o que não pode ser visto. Ele quer mudar o seu interior. Às vezes cheio de amarguras dessa terra, cheio de decepções. E Ele quer sarar a sua vida, sarar a sua alma. E a partir do momento que você tem Jesus, que Ele muda o seu interior, isso vai refletir no seu exterior. Você vai ser uma pessoa diferente na presença dEle. Meu Deus! Ele vai mudar a sua vida, transformar. Aleluia. Então ele desceu e no finalzinho começou a acontecer aquilo que devia acontecer com ele. Foi sacrificado pelos nossos pecados. E Jesus ali foi açoitado. Naquela época o chicote dos soldados romanos era feito do bastão e tinha tiras de couro. E nessas tiras de couro tinha pedaços de ossos. E nessas tiras de couro tinham pedaços de ferro. Muitas das vítimas que eram submetidas ao açoite romano não viviam, não continuavam vivas. Muitas, depois de serem açoitadas, dava para ver os seus órgãos internos. Meu Deus! E Jesus foi açoitado por você. Ele não tinha pecado, ele não mereceu, mas ele foi no seu lugar. Puseram uma coroa de espinhos na cabeça dele. E ainda bateram para entrar. Tudo isso por você. Ainda levou uma cruz pesada, que ele não estava conseguindo ali sozinho. Então teve que chamar o Simão, o Sirineu, para ajudar ele a carregar a cruz. Tanto que estava pesado. Tudo isso aconteceu por quê? Por que ele teve que sofrer tanto? Para que fôssemos justificados. O perdão do pecado no Velho Testamento funcionava assim. Alguém pegava um cordeiro, algum sacrifício e levava ao sacerdote. E o sacerdote colocava aquele cordeiro ali sobre o altar e ele colocava a mão na cabeça, o que trouxe o cordeiro. Colocava a mão sobre a cabeça daquele cordeiro e o cordeiro era sangrado ali naquele altar. Então os pecados ali eram como se transferidos para aquele cordeiro. Porque a Bíblia diz que no sangue há a vida. E somente o sangue perdoa pecado. Em Levítico 17, verso 11. Então ele morreu para que fôssemos perdoados e justificados dos nossos pecados. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, verso 7: mas se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Mas por que ser perdoados os nossos pecados? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como assim? O resultado do pecado é a morte.
A morte surgiu lá no jardim do Éden. Adão e Eva, se continuassem obedecendo a Deus ali, eles poderiam continuar comendo daquele fruto da árvore da vida e continuar vivos. Mas quando eles pecaram, desobedeceram a ordem do Senhor e comeram da árvore do fruto do bem e do mal, Deus lançou uma palavra sobre eles e disse: vocês são pó, e pro pó vocês vão voltar. Então, a partir daquele dia, a morte física entrou no mundo. Mas eu queria falar sobre dois tipos de morte: a física e a espiritual. A morte física, o homem não pode fugir. A única maneira de você fugir da morte física é o arrebatamento da igreja. Etan, um sábio, escreveu um salmo na Bíblia, o Salmo 89. Ele vai dizer no verso 48: que homem há que viva e não morra?